Olá a todos, bem-vindos e continuando então aqui nossa série sobre aprendizagem supervisionada, agora vamos ver um pouco sobre como aplicar algoritmos de regressão usando redes neurais aqui do tipo Perceptron multicamadas, né? Usando o Scikit-learn aqui. Como nos outros casos, então, vou comentar aqui bloco a bloco, mais ou menos, o que está sendo feito aqui no código. Estou deixando o código para download aqui na descrição, junto com a apostila, né, referente aqui ao assunto, onde vai ter uma explicação melhor aqui do conteúdo, né, associado aqui à aplicação do algoritmo. Bom, quais pacotes que eu vou estar utilizando nesse exemplo aqui então? Os padrões aqui para gráficos, o NumPy para manipulação numérica, o Pandas aqui para fazer basicamente a matriz de dispersão dos dados aqui, né? É opcional, não é necessário, mas aqui eu vou fazer ela para a gente ver como estão os dados gerados. E nesse exemplo aqui, eu vou estar criando então um conjunto de dados utilizando uma das funções do Scikit-learn para a criação de conjunto de dados, né? Então, em especial, essa make_Friedman_1, né, que seria uma das funções para geração de dados para regressão, né? Uma função não linear aqui que gera os dados. Estou deixando aqui o link também da página aqui onde é explicado melhor os argumentos, né, como funciona essa função. E para fazer a regressão dos dados, então, vou importar aqui o algoritmo MLP-Regressor, que é exatamente, né, a rede neural que a gente vai estar utilizando, e para comparação também a regressão linear padrão, tá, para a gente comparar o desempenho dos dois algoritmos. Tá? E também a biblioteca para separar os dados em teste e treinamento, e as métricas aqui, né, o R quadrado e o erro quadrático médio, para comparar os dois casos. Bom, primeira etapa então, aqui nesse caso eu vou estar gerando os dados utilizando essa função make_Friedman_1. Vou gerar aqui um conjunto com 10.000 elementos, tá? Esse é um parâmetro que eu posso ajustar aqui. Um elemento padrão aqui só para ele manter o mesmo conjunto sempre que eu executar o código. O número de atributos aqui 5, tá? Esse conjunto aqui ele calcula a saída, né, com base nessa equação aqui embaixo, tá? Eu deixei ela para comparação, né, caso vocês queiram ver, onde ele utiliza por padrão 5 atributos aqui. Eu posso acrescentar mais se eu quiser, mas esses não vão ser utilizados aqui nessa equação. Então vou utilizar só 5 aqui. E um ruído aqui, né, para ter uma variaçãozinha nos dados e não facilitar muito a vida do nosso algoritmo de regressão. Dá uma complicada também nos dados. Beleza, vou mandar executar aqui. Então ele gerou aqui para mim, né, esse conjunto de dados. Veja que aqui eles estão entre 0 e 1 os atributos. Tá? 5 atributos aqui. E a saída, então, ela pode assumir valores aqui um pouco maiores. Tá? É o jeito, depende da forma como ele é calculado aqui. Bom, só para a gente ver como estão esses elementos distribuídos, eu vou estar fazendo a matriz de dispersão deles aqui, apesar de que isso não vai influenciar em nada na parte da regressão. É só para a gente analisar mais ou menos como está a cara dos nossos gráficos. Então, a primeira coisa, se a gente lembrar como foi utilizada nessa função até agora, essa função ela recebe como entrada um data frame que tenha todos os parâmetros que estão envolvidos no meu sistema, tá? Tanto os atributos de entrada quanto o de saída aqui no caso, né? Que no caso aqui é um também, um vetor y. Então a primeira coisa que eu estou fazendo é criar uma matriz que eu chamei aqui de x2, que ela basicamente está fazendo o quê? Esse comando aqui, .c underline, ele é um comando para concatenar, né? Então para acrescentar esse vetor y ao final da minha matriz x. Então ele vai estar criando uma matriz x2, deixa eu primeiro mostrar ela antes de criar o vetor aqui. Eu já criar uma matriz x2 que ela tem um atributo a mais, uma dimensão a mais do que a matriz x. Meu Dropbox está cheio, obrigado por avisar. Onde então esse último atributo vai ser o vetor y, tá? Então eu estou expandindo aqui a minha matriz. E para fazer o plot aqui da matriz de dispersão, né, por padrão o pandas aqui ele requer que esse argumento aqui esteja no formato de um data frame. Então eu estou convertendo aqui, né, esse PD aqui é como eu importei o pandas. Estou convertendo ele para um data frame. Tá? E aqui, né, alguns comandos de cor e tamanho dos pontos, etc.
Vou mandar executar aqui. Beleza? Então ele gerou aqui a minha matriz de dispersão. Bom, primeira coisa que a gente pode ver, né, se eu pegar os 4 atributos, tipo, os 5 atributos de entrada aqui, né, primeira coisa que a gente vê é que os pontos estão bem distribuídos ao longo do meu espaço, né, isso aqui foi feito de forma aleatória, então é padrão que dê isso. A influência de um atributo sobre o outro é praticamente inexistente, dá para ver aqui que não tem uma dependência, por exemplo, do 4 aqui com o 0, né, aqui está praticamente aqui uma TV fora do ar, né, não dá para tirar nenhuma conclusão aqui de como os meus dados estão se comportando. Mas em relação à posição 5, né, que seria o meu atributo de saída, a gente pode ver que já tem uma tendência um pouco mais específica, né? Por exemplo, o 3 e o 4 aqui eles têm uma relação quase linear, aqui talvez que dê um indicativo de ser algo linear. O parâmetro 2 aqui tem algo mais ou menos parabólico, né? E o 0 e o 1 aqui, né, não dá para tirar muita conclusão, mas alguma coisa aqui não linear também. Bom, se eu analisar lá como os dados foram gerados, né? Bom, posso ser primeiro que os dois últimos lá, o 4 e o 5, né, que estaria aqui nessas posições, eles são de fato, né, linearmente, tem uma relação linear com o y. O 3 aqui é quadrático, então, né, ok, né, faz sentido aquele comportamento. E o primeiro e o segundo estão dentro de um seno, né, então tem esse comportamento não linear. Então dá para tirar algumas ideias mais ou menos aqui, né, desses dois casos que estão no seno, esse aqui que está no quadrado, e esses dois lineares aqui, dá para mais ou menos já perceber essa tendência vendo aqui os dados, né? Claro que no caso eu sei como eles foram gerados, né? Eu posso conferir isso, né? Mas um dado experimental, né? Alguma coisa que veio de uma fonte sem um modelo, dá para tirar algumas conclusões parecidas, tá? E outra coisa, né, dá para ver que como eu não tenho uma dependência linear, é bem provável que o algoritmo de regressão linear padrão não vai dar um resultado tão interessante, mas vamos aplicar ele para comparar. Próxima etapa, então, dividir o conjunto aqui em teste e treinamento. Estou usando aqui nesse caso 20% para teste e 80% para treinamento, né? Mesmo esquema dos outros que foram utilizados até então, né? Divisão padrão aqui. E vamos agora então fazer o ajuste do algoritmo. Deixa eu descomentar aqui para a gente ir comentando passo a passo o que está sendo feito aqui. Bom, vamos começar com o modelo de regressão linear. Então eu vou comentar aqui tudo que se refere à rede neural. Vou deixar aqui só o modelo de regressão linear padrão para ele fazer o ajuste, tá? Nesse caso aqui eu nem estou colocando aquele argumento de interceptação, não precisa aqui, eu não estou manipulando minha matriz. Estou fazendo o ajuste aqui, as predições, né, o erro quadrático médio, o RU quadrado, como a gente fez no outro caso, e também aquele gráfico que compara o valor previsto com o valor real, né, junto com a reta y igual a x, para a gente ver onde os pontos estão posicionados. Então, se eu mandar executar aqui... Bom, primeira coisa, eu vejo que ele está com R quadrado 0,75, né? Não é muito bom. O R quadrático médio está 6 ponto alguma coisa, né? Lembrando que o meu Y ele está na casa ali dos 10, 15, então também não está muito bom esse cara aqui. E aqui eu tenho, então, a dispersão aqui dos meus pontos. Dá para ver que não está muito bom, né? Tem uma tendência, mais ou menos, dele estar próximo, mas, né, de modo geral, tem um desvio relativamente alto aqui utilizando o modelo de regressão linear padrão. Para tentar melhorar isso, então, vamos tentar utilizar a rede neural. Bom, o comando para a rede neural está resumido aqui embaixo. Eu coloquei aqui em cima uma parte separada, digamos assim, que é para controlar a quantidade de camadas ocultas e quantos elementos tem em cada camada oculta da minha rede, tá?
Esse controle da quantidade de elementos ocultos, né, ela é feita por esse parâmetro aqui. E como entrada, né, como valor para esse parâmetro, ele recebe uma tupla, então alguma coisa aqui, né, lembrando entre parênteses aqui no Python, não é uma lista, né, é uma tupla, e essa tupla ela tem que ter a sequência de elementos que vai ter em cada camada. Ou seja, então, por exemplo, se ela tiver um formato aqui, por exemplo, x, um valor, vírgula, um valor, vírgula, um valor, vírgula, um valor, cada um desses valores vai representar quantos elementos eu tenho naquela camada. Então aqui seria quantos elementos na primeira camada, quantos na segunda camada, quantos na terceira, quantos na quarta, e eu posso ir acrescentando, né, quantas camadas eu quiser, com quantos elementos quiser em cada camada. O que eu fiz aqui é definir uma maneira dele fazer isso automaticamente, aonde eu fixo primeiro um parâmetro que é o número de camadas ocultas, tá? Então aqui são as ocultas, não leva em conta entrada e saída, tá? São só as ocultas, então pelo menos uma aqui, né, para ser uma rede neural, senão vai ser uma regressão linear simples. E o número de elementos em cada camada, aqui eu estou mantendo o mesmo valor para todas as camadas. Eu poderia variar isso, mas aí fica um pouco mais difícil para gerar isso automaticamente. E aqui então tem um loop aqui que vai gerar essa tupla automaticamente para ajustar ela sempre que eu quiser. Bom, vamos começar aqui só para comparar com uma rede com uma única camada e 3 elementos, uma rede, né, muito pequena, né, mas só para ver como isso vai influenciar no meu desempenho do algoritmo aqui. No resto, né, ele continua tudo igual. Deixa eu ver o que mais aparece aqui. Bom, um estado aleatório também é utilizado aqui, né, um valor aqui aleatório. Vou manter sempre o mesmo. Isso vai afetar, por exemplo, o chute inicial para os parâmetros e, enfim, coisas aleatórias que são especificadas cada vez que você roda o algoritmo. O número máximo de iterações, tá, do algoritmo de otimização que vai ser utilizado. Por padrão aqui, ele utiliza uma variante do gradiente descendente, tá? Não é o gradiente descendente padrão, eu posso usar ele se eu quiser, mas ele usa uma forma modificada, aqui um pouquinho modificada, que tem um desempenho um pouco melhor, especialmente para conjunto de dados muito grandes, tá? Mas eu posso forçar ele se quiser usar o padrão também. Aqui então o número de elementos ocultos, né, que eu defini aqui em cima. Esse parâmetro Learning Rate, que aqui eu estou deixando como adaptativo, é o parâmetro que atualiza, que ele controla a taxa de atualização dos meus pesos, né, dos meus Ws e J aqui da minha matriz. Eu posso manter ele constante, como um valor padrão fixo, ou eu posso deixar com que o código se adapte o valor desse parâmetro para aumentar ou diminuir ele dependendo da posição, digamos assim, do quão longe você está do ponto de mínimo. Porque lembrando, né, sempre que eu posso andar mais rápido no meu algoritmo, isso é vantajoso, né, que acelera a convergência, mas eu não posso andar tão rápido a ponto de causar uma divergência. Então, deixar como adaptativo é mais interessante, porque isso tende a acelerar o código, de modo geral, sem perder estabilidade. E como função de ativação, estou usando a relu aqui, que é a padrão também, se eu não especificasse nada seria utilizada ela, mas eu poderia também aqui utilizar a sigmoidal, tangente hiperbólica, identidade, enfim, outras funções que eu quisesse. Acho que são só essas 4 que ele aceita, na verdade, não tem mais outras não. Fazendo aqui então o mesmo padrão, né, calculando os valores aqui, as métricas e plotando, ver o que vai acontecer. Bom, com 3 neurônios, ela já fica um pouco mais pesada para rodar, né? Claro que eu não tenho mais solução analítica, tenho que utilizar o método de otimização estocástica. Então veja aqui que como resultado, ele é praticamente o mesmo, né? Praticamente não teve diferença nas métricas, ele baixou um pouquinho o erro quadrático médio, aqui de 4,9 a 4,3, aqui aumentou um pouquinho de 0,09 para 0,34, mas é praticamente desprezível esse ganho que a gente tem utilizando só 3 elementos na minha camada oculta. Então vamos aumentar aqui, vamos utilizar 3 camadas e vamos colocar 100 elementos em cada uma das minhas camadas. Vou mandar rodar, ele vai demorar um pouco de novo.
Ok, então, voltando aqui, aqui ele demorou alguns minutinhos para processar, então eu digo que ele já fica bem mais pesado, mas em compensação temos um aéreo quadrado de 0,99919. Muito bom, aéreo quadrado muito bom. Um aéreo quadrático médio bem baixo também. E, né, os meus pontos agora estão muito bem classificados, muito bem ajustados. Aqui a minha reta y igual a x, então o desempenho aqui da minha rede está excelente, né, em comparação aqui com o que eu tinha com a regressão. Eu posso fazer alguns testes, possivelmente com menos elementos, eu já posso ter um valor alto aqui, um valor de R quadrado bem próximo a 1, né, utilizando pouco menos elementos para diminuir o gasto computacional. Tá? E por último também eu posso, caso eu queira, imprimir os coeficientes da minha rede, né? os parâmetros peso que estão ligando cada um dos elementos. Bom, aqui nesse caso eu vou ter vários elementos, então eu vou rodar de novo com 3 aqui, só para a gente ter menos coeficientes aqui, para não ficar imprimindo uma matriz aqui gigante de dados. Então vamos esperar terminar aqui. Ok, então aqui ele rodou com 3 camadas, tá? Aquele resultado ruim, mas só para mostrar como a gente pode visualizar os coeficientes. Eu tinha esquecido de descomentar aqui. Então nesse caso o meu conjunto de dados ele continha elementos com 5 atributos, certo? Então aqui eu tenho o peso, que está para os parâmetros peso, que estão relacionando esses 5 atributos com os 3 elementos da camada oculta da rede. Então essa primeira parte aqui. E depois eu tenho também os pesos que relacionam esses 3 elementos ocultos com o único elemento de saída desse caso. A princípio esses valores não interessam, né? O que talvez seja interessante de ver neles é que eventualmente eu posso ter algum deles que seja muito pequeno ou muito grande. Isso vai indicar para mim que aquele atributo está tendo ou peso zero, ou seja, ele não está mudando nada, ou está tendo uma influência muito grande no resultado, né? Esses pesos podem me dar uma ideia de qual atributo está tendo uma influência maior. Mas no mais, a princípio eu não preciso conhecer eles para aplicar aqui a rede neural, né? Ela vai fazer isso automaticamente. Isso aí. Então, com esse vídeo aqui, a gente viu como aplicar aqui esse tipo de rede neural mais simples para problemas de regressão. E a gente viu aqui também como, né, ao custo de um gasto computacional mais elevado, elas têm um desempenho muito melhor do que algoritmos de regressão linear. Mesmo que eu utilizasse uma expansão aqui para bases não lineares, dificilmente eu ia ter um desempenho tão bom quanto eu tenho aqui com a utilização de redes neurais. O único cuidado, né, como eu falei, caso vocês forem rodar esse script aqui com um número grande de elementos aqui ocultos, tenho consciência que ele pode, especialmente num computador não tão rápido, ele pode levar um tempo para terminar o processamento. Então, utilizem com cautela. Isso aí, pessoal. Até mais.